pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira e depois desse feriado longo que tivemos aí, então essa quarta-feira nós vamos estar retomando os nossos estudos, dia de alegria. Por que dia de alegria? Porque é dia de voltar a estudar, é dia de ficar ainda mais inteligente. Pessoal, hoje nós vamos ter a nossa aula de geografia e também a nossa aula de português. Na nossa aula de geografia, nós vamos estar estudando sobre os símbolos nacionais. E na nossa aula de português, nós vamos estar vendo o que é um verbo regular. E para se saber o que é um verbo regular, precisamos saber o que é um radical. Então, nós vamos estar estudando essa parte e vamos aprender um pouco mais nessa quarta-feira. Então, gente, quando nós falamos dos símbolos nacionais, nós estamos falando dos símbolos que representam o nosso país, certo? Os símbolos que representam o nosso país. Cada país que existe no mundo, eles têm os seus símbolos. E cada símbolo que esse país tem, ele tem uma representação. Nós hoje vamos estar falando de alguns deles. Por exemplo, nós vamos estar falando da bandeira, que é um símbolo nacional. Nós vamos estar falando do nosso hino, que é um símbolo. Nós vamos estar falando do brasão e nós vamos estar falando do selo. Então, cada símbolo desse, ele tem um significado e ele tem uma importância, não é? Tudo isso vem como uma representação da nossa nação. Então, pessoal, eu gostaria primeiro de começar falando sobre a nossa bandeira, não é? A nossa bandeira. O primeiro símbolo que nós vamos pensar é na bandeira. A bandeira do Brasil, bem conhecida, todos nós já conhecemos. Então, por exemplo, digamos que o Brasil ele vai jogar futebol lá nos Estados Unidos. Então, a bandeira, se alguém lá dos Estados Unidos vê aquela bandeira ela está representando o quê? Ela está representando o país. Ela é a representação daquele país. Então, quando a gente vê na Copa do Mundo, né, os jogadores, ali são muitos jogadores, não são? Que tem, acho que é 24, não é isso? Mas todos aqueles jogadores, eles estão, digamos assim, eles estão ali representando uma nação. Que nação é essa? A nação brasileira. Então, onde a nossa bandeira chegar, vai se saber logo que ali é a representação do Brasil. Então, a bandeira, ela é um símbolo nacional importantíssimo. Por quê? Porque a bandeira, ela fala sobre uma nação. Então, a nossa bandeira, ela é formada pelo quê? Por um retângulo, que é na cor verde, um losango na cor amarela e um círculo na cor azul, não é isso? Temos as estrelinhas na nossa bandeira que representam o quê? Os estados. E temos no meio do círculo aquele nome que vem como ordem e progresso, não é isso? Então, a bandeira, ela é usada em diversos momentos. Por exemplo, quando se tem uma solenidade, não é? Então, se hastia a bandeira. Por quê? Porque aquele gesto é uma maneira de dizer que está exaltando o Brasil, que está exaltando a nação. Quando, por exemplo, a gente na escola, porque é obrigatório que as escolas, elas cantem o hino nacional uma vez por semana. Muitas escolas deixaram essa tradição, mas é algo que é importante quando se faz. Por quê? Porque nós vamos ver neste instante sobre o hino. E todas as vezes que está se hasteando uma bandeira, está também ali os alunos o quê? Cantando o hino nacional, né? A gente vai ver sobre o hino daqui a pouco. Então, quantas vezes vocês já participaram na escola, não do hasteamento,
mas da passagem onde nós cantamos o hino, não é? E mostramos ali a nossa bandeira. Então, o correto era que todas as escolas, uma vez por semana, ela juntasse os seus alunos, hasteasse a sua bandeira e ela cantasse o seu hino. Por quê? Porque isso é o patriotismo. É uma maneira de você honrar o seu país. Quando você faz isso, você está dizendo o quê? Que você se orgulha da nação a qual você pertence. Então, pessoal, o hasteamento da bandeira, ele tem algumas regrinhas. E ele diz assim, se hastea a bandeira das 8 da manhã às 18, não é? Que é já o final da tarde, né? Já iniciando a noite. E aí, a gente aprende também o seguinte, que à noite pode ter uma bandeira hasteada, não é? Porque se ela é para ser hasteada de 8 da manhã até às 18, não é? Então, e às 19, 20 horas, pode ter uma bandeira hasteada? Pode. Só que existe um critério. Que critério é esse? É que essa bandeira, ela precisa estar muito bem iluminada. Então, digamos assim, que uma repartição pública, ela resolveu deixar a bandeira hasteada durante toda a semana, inclusive à noite. Então, é obrigatório que essa repartição, que assim escolheu, ela coloque luzes. Para quê? Para que a bandeira não fique no escuro. Ela precisa estar sendo bem iluminada e está sendo o quê? Está sendo bem vista, tá certo? Existem outras situações, por exemplo, quando a bandeira é hasteada, digamos assim, quando morre um grande militar, uma pessoa de destaque na nação, então, ou teve um acontecimento trágico e a nação quer mostrar que está em luto, então o que ela faz? Ela hasteia a bandeira até a metade, né, daquele mastro, até a metade. Por quê? Representando que ali está havendo um sentimento de tristeza, que está havendo um sentimento de luto. E aí, gente, é importante a gente entender uma coisa. Existem algumas coisas que são consideradas desrespeito à bandeira nacional. Vamos pensar aqui, o que é que não se pode fazer com a bandeira nacional? Primeiro, apresentá-la em estado de conservação. Jamais alguém vai poder pegar a bandeira nacional toda, digamos assim, desbotada, toda amassada, toda feia, não é? Rasgada e levar para hastear ela em algum lugar. Então é extremamente proibido. Por quê? Porque se aquele é um símbolo da nossa nação, ele precisa ser um símbolo que se apresente em boa conservação, né? Outra coisa, não se pode mudar as cores da bandeira. Alguém pode dizer assim, onde está verde eu vou pintar de vermelho. Não pode. As cores da bandeira, ninguém pode mexer nelas. A outra coisa, você não pode pegar uma bandeira e dizer assim, tem uma bandeira ali, eu vou fazer dessa bandeira, digamos assim, uma camiseta para eu vestir porque é a Semana da Pátria. Proibido. Agora nós estamos nessa fase das máscaras. Jamais alguém pode cortar a bandeira e fazer uma máscara, não é? Então, a bandeira é um símbolo que precisa ser muito respeitado, não é? A outra coisa é reproduzir em rótulos. Alguém resolve fazer, vender pipocas. Aí ele vai e coloca o símbolo, né? A bandeira no saquinho de pipoca. Então, não pode. Então, existe todo um respeito, existe toda uma maneira de se tratar a bandeira. Por quê? Porque ela é um símbolo nacional. Um outro símbolo nacional é aquele que eu disse para vocês na estante, não é? Que na nossa escola faz bastante, que é cantar o quê? O hino nacional. Gente, você já pensou que coisa mais feia é chegar um dia e você não saber cantar o hino do seu próprio país,
né? Ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo, aí vai, né? Já pensou alguém dizer assim, cante aí o hino do seu país? Você diz, eu não sei, não é? Então o hino nacional, ele é um símbolo, não é? Ele é um símbolo do nosso país, né? Ele é um símbolo nacional. Então é importante que as pessoas aprendam a cantar. E aí a gente vê também que existe toda uma reverência que precisa se ter no momento que está cantando o hino nacional. Por quê? Porque aquele momento é um momento patriota, é um momento que você está dizendo, esse é o meu país, eu estou falando do meu país, da nação que eu moro, né? Eu tenho orgulho dela. Já pensou alguém vai cantar o hino nacional mastigando um chiclete, ou penteando um cabelo, ou fazendo alguma coisa desse tipo? Então é considerado o quê? Um desrespeito. A nossa bandeira, ou o nosso hino, gente, o autor dele foi Francisco Manuel da Silva, ou seja, a letra, né, a letra do hino foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada. No entanto, a música é de autoria de Francisco Manuel da Silva e foi feita no ano de 1922, não é? O hino nacional brasileiro, ele foi oficializado em 6 de setembro de 1922. Então, o nosso hino é um símbolo nacional. Um outro símbolo nacional, gente, olha aí no seu livro, é o brasão. Nós estamos no livro na página o quê? Nós estamos na página 86, não é isso? O brasão de armas nacionais. E esse brasão de armas nacionais, ele é o quê? Ele é uma estrela de 5 pontas que é como se ela estivesse pendurada em uma espada, não é? Com ramos ao seu lado. E para que serve esse brasão, tia? Ele representado por uma estrela de 5 pontas, em volta um ramo de café e outro de fumo, e no centro da estrela há um escudo do Cruzeiro do Sul. O seu uso é obrigatório no palácio, na residência do presidente da República e no Congresso Nacional. Também é obrigatório que ele seja usado nos quartéis, não é? Na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Então, se você observar, esse brasão aqui, quando você vê, por exemplo, um capitão, um tenente, geralmente eles têm na farda dele o brasão. E esse brasão, ele representa o quê? Não é? Ele é um selo nacional. Temos também o próprio selo nacional, não é isso? Que é parte da bandeira, que é aquela parte do círculo, onde tem o nome República Federativa do Brasil e dentro o nome Ordem e Progresso. Gente, esse selo nacional, ele é usado para correspondências importantes que o presidente faz. Então, ele representa, não sei se vocês já viram em filme, que antigamente o rei, ele tinha um anel. E se ele queria mandar uma correspondência para alguém, para que aquela pessoa soubesse que foi realmente do rei, e é um símbolo do seu reinado. E ali no anel, aquele anel, ele servia como um carimbo, que colocava em um determinado pasta, que eu não sei dizer a você qual era, aí quando estava bem quente, colocava o anel e colocava na correspondência. Então ficava ali aquele símbolo. Isso é o símbolo nacional. Então, por exemplo, nas correspondências que o presidente vai mandar, é preciso que tenha o quê? O símbolo, não é? Nos documentos, não é, que o presidente fala, os diplomas, certificados, tudo isso, não é? É um reconhecimento do quê? Do selo nacional. Então, a nossa nação, ela tem 5 selos nacionais. Quais são eles? Nós temos a nossa bandeira, nós temos o que mais? Nós temos o nosso hino, nós temos o nosso brasão das Forças Armadas e nós temos o nosso selo, tá certo? Então é isso, gente, selos importantes de toda a representação da nossa nação. Então, a nossa aula de história é essa, e eu vou pedir que você esteja fazendo a sua atividade
E a sua atividade está na página 88, tá certo? Você vai fazer essa atividade que está na página 88. Só que eu vou querer que você faça uma pesquisa. Eu quero que você descubra para mim o significado daquele nome que tem na bandeira, que é ordem e progresso. Eu quero que você pesquise, anote no seu caderno e poste o que significa ordem e progresso, porque é um nome que está escrito na nossa bandeira. Qual o significado desse nome ordem? Qual o significado desse nome progresso? Por que esses dois nomes eles estão na nossa bandeira? Então você vai fazer uma pesquisa e nessa pesquisa você vai colocar no seu caderno e você vai postar ela, tá bom? Então, agora nós vamos estar indo para a nossa aula de português, onde nós vamos estar estudando mais um pouco sobre verbos. E hoje nós vamos estar estudando sobre os verbos regulares. Então, verbo importante, onde nós vamos aprender sobre também o que é um radical. Porque para que eu saiba o que é um verbo regular, é necessário que eu saiba o que é o radical de uma palavra. Nós já vimos isso lá atrás, mas nós vamos relembrar hoje porque é importante que você aprenda o que é um radical para você identificar se o verbo é regular ou se ele é irregular. Então, nós vamos para o quadro e vamos estar vendo essa parte, tá bem? Então, bora lá. Olha, pessoal, aqui na nossa aula de gramática, nós vamos estar vendo os verbos irregulares. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, o que são verbos irregulares? O que são verbos irregulares? Verbos irregulares são verbos que não mudam o radical. Ou seja, são verbos, que não mudam, certo? Não mudam o radical. Aí agora nós vamos saber, o que é um radical? Então, o que são verbos irregulares? São verbos que não mudam o radical na sua conjugação. Mas antes, vamos ver aqui, o que é um radical? Gente, nós já estudamos essa parte aqui sobre radical em uma aula passada. E nós vimos o seguinte, que radical é a parte da palavra que não muda. A partir dela nascem outras palavras. Por exemplo, aqui na palavra, vamos dizer assim, na palavra terra. Eu já dei até esse exemplo quando eu trabalhei com radical em outra aula. Terra. Qual é a parte dessa palavra que não muda e que através dela nascem outras palavras? Terra. Terreiro. Terreiro não vem de terra? Vem. Terreno. Terreno não vem de terra? Vem. Então, onde é que está o radical? Qual foi a parte dessa palavra que permaneceu igual? Até o ter, né? Até aqui. Observe que daqui começou o quê? A nascer outras palavras, não é isso? Tá vendo? Vê que essa parte aqui, ela não mudou. Depois dela, aí vieram outras palavras. Juntou o A, ficou terra. O eiro ficou terreiro. O eno ficou terreno. Então, isso aqui, pessoal, chama-se radical. Radical quer dizer a parte da palavra que não muda. E que através dela nascem outras palavras. Observe que nesse radical aqui, ter, quantas palavras nasceram dele? Nasceu terra, nasceu terreiro e nasceu terreno, não é isso? Então, em todas as palavras tem um radical. Olha aqui, existem os verbos que eu conjugo e ele tem um radical. Aqui a palavra, o verbo aqui que eu vou conjugar é o verbo falar, tá? Eu vou conjugar esse verbo aqui, falar. Então, eu digo o quê? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles
falam. Você observou que teve um pedaço dessa palavra aqui que não mudou em nenhum momento, em nenhuma das conjugações? Foi. Qual foi? O fal. Então, isso aqui chama-se o quê? O radical da palavra. A parte que não muda. Observe como ele seguiu em todas as palavras onde eu fui conjugar. Mudou a palavra, não é? Mas continuou com o mesmo radical. Então, falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Então, o que é radical? A parte da palavra que não muda e que a partir dela vai nascer o quê? Outras palavras. Então, se eu perguntar a você o que é um verbo irregular, aí você vai lembrar que os verbos irregulares são conhecidos porque eles não mudam o quê? Eles não mudam o seu radical. Certo? O radical não muda. Então, depois nós vamos estudar os verbos regulares e vocês vão ver... Não, gente, peraí, eu dei uma errada aqui. Esses aqui não são os irregulares. Esses são os verbos regulares. Peraí, eu me atrapalhei aqui, ó. Esses são os verbos regulares. Eu realmente, agora aqui, eu dei uma erradinha feia. Vamos lá. Regulares, tá? Esses são os verbos regulares. Então, o que são verbos regulares? Verbos que não mudam o seu radical. É porque eu estava olhando já para a aula passada os irregulares e aí terminei aqui misturando. Os irregulares é que nós vamos ver que o radical deles muda, tá certo? De acordo com a conjugação. Então, quais são os verbos que o radical não muda? Os verbos regulares. O radical continua o mesmo. E aí, gente, eu aprendo o seguinte: o radical não muda tanto quando eu estou na conjugação do presente, como do pretérito, como do futuro. Olha esse aqui. Eu escrevo. Onde é que está o radical? Cre. Tu, né? Até onde? Até o é, né? Eu escrevo. Tu escreves. Ele escreve. Nós escrevemos. Vós escreveis. Eles escrevem. Tá vendo? Toda essa parte aqui, ó, que eu grifei, ela é o quê? Ela é o radical da palavra, do verbo escrever. E observe que na conjugação, o radical não mudou. Observe que essas partes aqui foram acrescentadas depois do radical. E essas partes aqui, todas elas mudaram. Agora, posso fazer isso no presente, posso fazer isso no pretérito e no futuro. Ó. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia. Nós escrevíamos, vós escrevíeis, eles escreviam. Observe que o radical da palavra aqui também não mudou. Por quê? O que são verbos regulares? Verbos regulares são verbos que o radical não muda. Esteja ele tanto no presente, como no pretérito, como no futuro. Tá bom? Então, eu quero que você guarde bem isso. O que são verbos regulares? São verbos que não mudam. Então, gente, você vai fazer a sua atividade. A atividade é a atividade da página 131, ó. É da página 131, ó. Página 131 e 132. Então, você vai fazer essa atividade aí do livro, tá bom, pessoal? Então, até sexta-feira e na próxima aula, no sábado, nós vamos estar dando uma revisão sobre isso e vamos trazer uma atividade fora do livro sobre isso aqui, tá bom? Então, é isso aí, gente. Até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Cheiro!